Hoje, 15 de maio, é aniversário de nascimento de um homem que marcou a minha visão sobre política, formação humana e responsabilidade moral. Álvaro Vale, que estaria completando 92 anos. E talvez o melhor modo de honrar sua memória não seja apenas recordar o parlamentar, o tribuno, o fundador do antigo Partido Liberal, mas recordar o homem, um homem que não separava a política da ética, a liberdade da responsabilidade, a economia da dignidade humana e, sobretudo, a defesa da vida da própria ideia de civilização. Eu tive o privilégio de conhecê-lo no Rio de Janeiro. Na ocasião, também estava presente o professor Paulo Silva Araújo, de quem aprendi a valorizar profundamente a língua portuguesa. Estávamos lá na sala de aulas do mestre Paulo Silva, ali na Araújo, Porto Alegre, centro do Rio de Janeiro, né? O Álvaro sentava assim na beirada da mesa, estávamos ali descontraída, eu, o mestre, o Álvaro e algumas outras pessoas. Quando o Álvaro apontava assim o dedo pela janela, em direção à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e dizia: houve uma época de que naquela casa havia vereadores filósofos. Foi marcante aquele momento, aquele instante de conversações, né? Então, com o mestre e naquele ambiente onde eu aprendi muito a valorizar a língua portuguesa, e talvez as pessoas hoje não compreendam a importância disso, mas quem degrada a palavra, degrada também a política, degrada a verdade, e degrada o próprio ser humano. Naquele tempo, mesmo existindo divergências políticas, ainda era possível, pouco, encontrar homens preparados, né? Lembro-me agora do Roberto Campos, né? Homens cultos, homens firmes nos seus propósitos, nas suas ideias, na defesa dos seus valores, homens que defendiam princípios sem vulgaridade, né? E Álvaro Vale era um desses homens. Dele, eu recebi 2 livros. Um deles é O Bom Combate, né, que eu tenho aqui e guardo com muito carinho, né? Livro que ele autografou, né? Venha cá, Luiz, e me dedicou. Outubro de 1996, né? Guardo com muito carinho na minha biblioteca. E talvez esse título diga muito sobre quem ele foi, porque Álvaro compreendia que o verdadeiro combate não é a luta pelo poder, é a luta pela consciência, pela dignidade humana, pela preservação daquilo que sustenta uma pátria. E existe um ponto que é sempre marcante, né? Que me marcou profundamente em sua atuação: a defesa da vida desde a concepção. Hoje, muitas vezes,
Esse tema é tratado de forma superficial. Você pode observar aí, minha irmã, meu irmão, né? De forma eleitoreira e até mesmo com agressividade. Mas Álvaro Vale havia nele algo diferente. Havia convicção moral, havia coerência, havia responsabilidade, sobretudo espiritual. Ele compreendia que uma sociedade que deixa de proteger o ser humano mais indefeso começa lentamente a perder a própria consciência. Porque o direito à vida é o fundamento de todos os outros direitos. Sem vida, não existe liberdade, não existe dignidade, não existe justiça, não existe pátria. E eu quero mostrar para vocês este livrinho aqui, a, or, a arrogância no poder. A arrogância no poder, né? Que para mim foi de leitura absolutamente satisfatória e de grande aprendizado, fora tudo com que eu aprendi com o próprio Álvaro, né? Então, gente, hoje vivemos um tempo muito, mas muito diferente. Então, essa questão de defesa da vida desde o ventre materno e que eu aprendi muito com o Álvaro, né? E que faz eco até hoje nas minhas palavras de defesa, vem desse grande tribuno, né? Então veja bem, repetindo, né? Hoje nós vivemos o quê? Um tempo muito diferente, um tempo de espertezas. Está aí para vocês observarem, de conveniências, de superficialidades, de estrutura partidárias que perderam completamente os seus fundamentos originais. Então, uma das maiores tristezas seja perceber que muitos nomes e instituições permaneceram, mas o espírito desapareceu. Álvaro Vale defendia aquilo que poderíamos chamar, e era muito bonito isso, de um capitalismo de rosto humano, né? Ele compreendia a importância da livre iniciativa, mas também da responsabilidade social, a proteção da dignidade humana, o respeito às famílias e o dever moral de proteger os mais indefesos. Ele não separava, e talvez esse seja o ponto central que mais faz falta hoje, porque atualmente tudo foi fragmentado. Separaram a política da moral, a liberdade da responsabilidade, a economia da consciência, a cultura da verdade e até a vida da própria dignidade humana. É por isso que vemos esse deserto moral e intelectual diante de nós.
Eu não faço esse vídeo movido por ódio, nem por ressentimento. Faço por dever de consciência. Faço porque tive o privilégio de conviver com homens que me ensinaram que a política deve servir ao ser humano e jamais ao contrário. E faço também porque acredito que ainda existem famílias dispostas a refletir, a preservar valores e a compreender que nenhuma sociedade sobreviverá sem família, educação, responsabilidade moral e defesa incondicional da vida. Porque proteger um ser humano indefeso, e talvez seja uma das atitudes mais nobres que um adulto possa realizar. E aquele que defende a vida com sinceridade sentirá para sempre na consciência algo maior do que aplausos humanos. Sentirá a voz de Deus dizendo: honrado seja meu filho por sua atitude. Que Deus abençoe as famílias e que jamais percamos a consciência da dignidade humana. E tudo isso, naquele tempo, foi muito valoroso. E permita-me ocupar mais o seu tempo e peço-lhe a paciência de ouvir eu fazer a leitura de um grande discurso do Álvaro Vale na Câmara dos Deputados, no dia 24 de novembro de 1997. Algo que foi muito importante para mim, como havia citado anteriormente. O direito à vida. Assim discursou Álvaro Vale. Senhor presidente, senhores deputados, vou falar sobre o projeto que autoriza, em algumas situações, o aborto. Em certas áreas, não nos cabe, aos legisladores, criar direito, cabe-nos reconhecê-lo. Os direitos essenciais foram criados pela natureza, nasceram quando o mundo foi concebido, e não fomos convidados pelo Criador a ser seus sócios no ato da criação. O direito positivo que fazemos nesta casa é limitado por essas normas naturais. Se ele desrespeitar os limites da natureza, torna-se ilegítimo. Quando dizemos que não se pode matar, é porque Deus não nos concedeu esse direito. Tenha o ser humano a idade que tiver, sua vida está protegida desde a concepção. Aos que aceitam que se mate até os 9 meses, podemos perguntar por que não até os 6 meses ou 2 anos. Quem determina a idade limite? Não somos os senhores da vida que não demos. Se os pais acham que devem a vida e podem sobre ela exercer seus direitos, por lógica, poderiam matar seus filhos quando bem lhes aprovesse. Há os que justificam o infanticídio, alegando riscos para a vida da mãe. É fácil compreender o dilema que, nesses casos, enfrenta a família. Mas, a nós, não nos cabe escolher que vida ficará em risco eventual. A pena de morte, contra a qual, por outras razões, sempre votarei neste plenário,
é um direito natural de defesa da sociedade contra os que objetivamente a ameaçam. Ela não se pode aplicar contra uma criança inocente. Nem se podem obrigar médicos ou enfermeiras a serem cúmplices de crimes, de assassinatos ou de mutilações. A concepção pode ser evitada por métodos naturais que qualquer adulto conhece, mas há os que nem essas precauções querem tomar. Acham perfeitamente natural ter o prazer inconsequente e, se um ser humano for testemunha ou lembrança incômoda, basta matá-lo. Não estou, senhor presidente, fazendo críticas e muito menos julgamentos pessoais. Esses julgamentos, Deus os fez, analisando elementos atenuantes e agravantes subjetivos que só Ele conhece. Estou procurando analisar objetivamente, como legislador, como homem público, os fatos e o direito decorrente. E por esse ângulo, que lamento as repetidas declarações, por exemplo, da esposa do presidente da República sobre o assunto. Não se diga que ela fala como socióloga. Até a posse de seu marido no Planalto, nunca li nos jornais suas judiciosas opiniões sobre problemas morais. Ganha espaço por ser casada com quem é. A prudência deveria, então, sugerir-lhe recato para que não se misture com senhoras que enchem capas de revistas contando exemplos de suas vidas, pelo menos pouco edificantes. O exercício e a proximidade do poder criam obrigações para que tenhamos o respeito devido ao cargo. O ocupante eventual, que sabia o jogo em que entrou, não tem o direito de, por vaidade ou exibicionismo intelectual, pretender ser original. Uma publicação notoriamente anticlerical, há semanas atrás, expôs em sua capa as fotos de senhoras famosas que descreviam seus amores e seus abortos à moda de heroínas. Será que isso está certo, senhor presidente? Será que é certo uma mulher ou homem público orgulhar-se de suas fraquezas e proclamá-las com alegria para que sirvam de exemplo? Senhor presidente, esta casa não tem o direito de aprovar leis que contrariam as normas naturais. Não somos deuses. Somos, senhor presidente, legisladores e políticos. Legislamos para uma sociedade que queremos saudável e humana, dignificada pelos preceitos da lei natural, da liberdade consciente e da responsabilidade sua resultante. O aborto pode ser o último capítulo de um ato que começou consciente e livre, mas de quem não quer aceitar sua eventual e previsível consequência final. Agride terceiros que não concorreram para sua consecução. É curioso ouvir os que dizem que há aí a simples disposição da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, como se a criança, ser humano, fosse mero apêndice cirurgicamente extirpável. Não nos cabe discutir a criança, mas cuidar dela, inclusive nos nascituros, desde a sua concepção, e a tanto nos obriga o Código Civil. Políticos e legisladores atenham a esses aspectos que
Estamos para combater a violência social, incentivar a estrutura familiar, erradicar a miséria, encontrar soluções para problemas, não para aceitá-los ou reconhecer crimes, justificando-os por sua frequência eventual. Há situações, por exemplo, em que mães vítimas de estupro traumatizam-se a ponto de não poder criar seus filhos. Se isso não justifica o assassínio da criança inocente, também não deve obrigar a mãe ao trauma e ao castigo que não merece. Cabe ao Estado e à sociedade solidária a obrigação de proteger a criança, seja por meio de instituições especializadas, seja incentivando os métodos de adoção. O crime deve ser punido na pessoa do violador, não da criança gerada. Há todo um rol de possibilidades concretas para prevenir ou reparar, sem condenar crianças à morte, as consequências da gravidez não desejada, formas que não agridem a liberdade individual, não coíbem a sexualidade, não violentam a lei natural. O que não podemos é aceitar o erro e incorporá-lo, por sua eventual frequência, à legislação do país. Fomos eleitos para proteger a vida e não para estimular assassinos. Está aí, minha irmã, meu irmão, um brilhante discurso do Álvaro Vale, que naquela época comoveu-me muito, e desde então tornei-me arduamente um defensor da vida de inocentes. E isso marcou a minha vida. Então, eu lhes digo, repetindo, que jamais percamos a consciência da dignidade da vida humana. Que Deus guarde e proteja Álvaro Vale na eternidade. Deus guarde os seus dias.